que eu não cobro horas trabalhadas no meu crochê? Por que na hora de precificar eu não coloco as minhas horas trabalhadas no meu crochê? Gente, hoje a gente vai falar sobre isso, hoje vai ser um crochê e fala, e a gente vai estar falando sobre essa questão. Por que eu não coloco horas trabalhadas na hora de precificar o meu crochê? Será que eu tô tendo prejuízo? Por que eu faço isso? Então eu vou falar com vocês sobre isso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço para precificar as minas peças. Inclusive é um dos vídeos que mais deu visualizações, muitos comentários, muitas meninas agradecendo esse método, né, que eu tava ensinando elas, que é um método super simples, super prático. Eu sempre falo pra vocês sobre padronização, eu acredito muito sobre isso. Eu acredito que quando a gente tem um padrão, uma padronização no negócio, a gente lucra muito mais. As grandes marcas, as grandes empresas ou até as pequenas empresas, mas que têm um gerenciamento de padronização, elas crescem muito mais do que aquelas empresas que não sabem o que está fazendo, não tem um padrão, atira para tudo quanto é lado, faz tudo quanto é coisa, não tem um preço pré-estabelecido, não sabe quanto que ela gasta para fazer aquela peça. Uma vez ela gasta mais, outra vez ela gasta menos. Por quê? Porque não padronizou. Por quê? Porque um dia ela gasta 2 horas para fazer um tapete, o outro dia ela gastou 6 horas para fazer o tapete. Então um dia ela cobra 45, o mesmo tapete, e outro dia ela cobra 70 porque ela demorou mais para fazer. Isso não é padronização, isso tira a confiança do cliente. E a gente tá no mundo, gente, que se você quer ganhar dinheiro, você tem que padronizar, né? Eu tô falando por mim, claro, cada um faz o que quiser, mas assim, falando sobre capitalismo agora, as pessoas gostam de coisas que sejam padronizadas. Então a padronização, ela deixa o teu negócio mais profissional, até para você trabalhar melhor. Você já vai saber, bater no olho, até para fazer o fechamento no mês, quanto que você gasta para fazer um tapete desses, qual que é a tua porcentagem de lucro, a tua margem de ganho, né? E quanto de fio que você gasta para fazer aquela peça. Você consegue realmente ganhar mais dinheiro e mais tempo, tá? Porque você imagina, se cada tapete que eu for fazer, eu vou colocar cronômetro, eu vou ter que parar esse cronômetro quando eu parar de fazer esse tapete. Aí, igual eu falei pra vocês, aí um dia eu demoro só 2 horas pra confeccionar ele. O outro dia, não sei, meu dia não tá muito bom, tá acontecendo algumas coisas, eu tenho que parar toda hora. Eu demoro 6 horas pra fazer esse tapete. Então, um tapete que eu cobraria R$40, agora eu vou ter que cobrar 70, porque esse dia não foi tão bom, eu tive mais horas trabalhadas. Então, não dá certo, gente, realmente não dá certo. Então, quando a gente trabalha por produção, por padronização, que é o método que eu trabalho, né? O meu método é padronização. Eu padronizo por tabela, né? Então eu sei que os meus tapetes de 45 sempre serão R$45. Por quê? Porque eu gasto tantas gramas para fazer ele, independente do tempo, né? Se eu gastei 1 hora para fazer ele, ou se eu gastei um dia inteiro para fazer, eu gastei 200 gramas. Isso não vai mudar. Vai mudar a minha produção. Se eu produzir mais rápido, eu vou fazer 2, 3, 4, 5 tapetes no dia. Se eu produzir devagar, eu vou fazer 1 tapete no dia. Então, pra mim, funciona melhor assim. Mas eu super entendo, super respeito quem trabalha com horas trabalhadas. Eu acho que é muito bom pra quem gosta desse método. Pra mim, não funciona. Como eu já falei pra vocês também, eu tenho uma rotina ela muda bastante, então eu não consigo estar cronometrando toda hora, isso até me estressa um pouco, sabe, gente? Eu gosto de não ter nenhuma pressão em cima de mim, como se tivesse alguém, vamos, você tem que crochetar em 2 horas, eu não gosto disso, até o meu trabalho ele nem rende tanto quando eu crocheto desse jeito, então eu gosto de crochetar da forma mais intuitiva, sabe? Ó, como eu estou fazendo agora, a agulha vai fluindo, eu sei que logo que eu terminou. Não tem uma pressão tão grande pra, nossa, tá acabando, tem 5 minutos. Isso me causa ansiedade, sabe? Então eu não consigo trabalhar desse jeito. E eu também nem conseguia vender direito meus tapetes dessa época, porque eu, às vezes, igual eu falei pra vocês, às vezes um tapete eu conseguia crochetar mais rápido, então eu conseguia cobrar 45. O outro eu demorava um pouco mais, eu tinha que, né, cobrar a hora trabalhada. Então, às vezes um tapete era 45, o outro era 60. E aí a cliente, ela não é besta, né, gente? Ela vê que o crochê é igual, tipo, poxa, o tapete é igual. É o mesmo ponto, não mudou nada, tudo igual. Por que esse é mais caro e esse é mais barato? E aí é chato você falar, né, porque um eu fiz mais rápido, outro eu fiz mais devagar. Tipo, pra cliente isso não tem lógica. Pra mim também não, né? Mas eu respeito, com todo respeito quem cobra assim. E daí muitas meninas perguntaram pra mim, mas Kézia, por que você não cobra horas trabalhadas? Estou vindo aqui dizer pra vocês, esses os motivos. Primeira, me causa
ansiedade. Segunda, não é uma padronização, então fica um negócio assim que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Eu não gosto disso, eu gosto de coisas mais seguras, que eu sei que eu vou olhar na tabela e vai estar ali. Outra coisa, eu sei que as clientes preferem também produtos que tenham um preço fixo, sabe? E pra mim funciona muito mais assim. Na hora do fechamento também do mês é muito mais rápido, muito mais fácil. Por quê? Eu padronizei, eu tenho os meus tapetes de R$45, então eu sei já quantos que eu gasto. Todos os meus tapetes de R$45 eu gasto praticamente a mesma coisa pra fazer eles, né? Em torno de R$9,50, com embalagem e tudo. Então tá, eu gasto R$9,50 e aí eu coloco uma margem de 250%, 300%, né? E aí o meu valor lá vai ser... Tô falando aqui por cima, tá, gente? O meu valor vai ser de venda, eu vou vender pra minha cliente por R$45, mas o meu gasto foi ali em torno dos R$10, né? 10, 12 reais. Então eu já sei quanto que eu gasto, eu já sei quanto que eu vou lucrar com esse tapete. Eu sei que quando eu bater o olho no 45, eu já sei, né? Todos eles vão ser padronizados, vai ser a mesma coisa. Não vai ter aquele negócio de eu ter que fazer o fechamento, porque esse tapete de 45 eu demorei 3 horas pra fazer, então é tanto. Não, aquele de 45 eu demorei 6 horas pra fazer, então vai ser outro tanto. Isso acaba cansando, esgotando mentalmente. Então ali, ó, na hora do meu fechamento do mês é rapidinho. Então eu vou fazer esse fechamento com vocês, eu quero ver se eu trago o vídeo. Como eu falei, foi o mês que eu mais vendi, eu tô muito, muito feliz mesmo, porque foi um dos meses que eu mais vendi, gente, com essa forma de padronização. Eu vi que as minhas clientes gostaram muito, eu vi que eu crochetei melhor, foi mais leve, foi mais eficiente. Como eu falei, as grandes marcas elas padronizam, as pequenas empresas que também padronizam, elas crescem muito grande. Pode ver, toda marca que geralmente que você tem uma franquia, elas têm um padrão a ser seguido. Se você quer ser franqueado delas, você tem que seguir aquele padrão, você tem que seguir aquele gerenciamento. Por quê? Porque funciona, porque daquele jeito fica organizado e as coisas fluem. É como uma fábrica, não tem como inverter a ordem dos fatores, porque senão vai dar ruim. Então tem uma ordem bem certinha a ser seguida, tem um padrão a ser seguido, e quando o padrão é seguido, você consegue produzir mais e ter mais lucro. Então geralmente agora, né, quando eu fiz esses testes, eu sempre tô testando, eu sou uma pesquisadora, né, eu sempre gosto muito de testar, de fazer essas oficinas de testes de produções e de anúncio e tudo, e o que eu vi que deu muito certo é essa padronização. Então, como várias pessoas me perguntaram, algumas elogiaram, outras ignoraram, e respeito todas, tá? Todo comentário é bem-vindo, inclusive se for pra criticar, eu sempre analiso isso pro crescimento, e eu quis trazer esse vídeo pra vocês, o porquê que eu não cobro horas trabalhadas. Então são todos esses motivos, tá funcionando pra mim, mas eu respeito se você, né, cobra horas trabalhadas. Se isso funciona pra você, continua. Se você já acostumou com isso, continua, não tem problema nenhum. O importante é você conseguir vender suas peças e estar bem com isso, tá? É igual eu falei pra vocês, hoje eu não fico mais com essa ansiedade, com essa, sabe, que meu Deus, eu nem crochetar, falta 5 minutos no meu cronômetro. Não, hoje eu tô mais tranquila, eu sei que quando eu terminar, eu terminei. Eu sei que se eu demorar demais, eu não vou conseguir produzir tanto, no final das contas eu não vou vender tanto. Mas eu não fico colocando essa pilha, essa pressão em cima de mim. E se você gosta do meu conteúdo, se você quer me acompanhar mais de perto, quer ver quando chega produtos, né, os fios barbantes chegam lá pra mim, me segue lá no Instagram. Eu sempre tô postando tudo lá pelo Instagram. Então lá eu posto quando chega barbantes novos, quando eu tô terminando as minhas produções, eu sempre tô postando reels, eu sempre tô fazendo caixinha de perguntas. Então se você tem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá, me segue aqui no Instagram que vai ser um prazer estar conversando com vocês, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, o que você achou de tudo isso que eu falei? Será que é polêmico? Será que você gostou? Se você não gostou, pode comentar, vou ficar muito feliz em ler todos os comentários, eu sempre respondo todos os comentários. Pode deixar aqui que eu vou ficar muito feliz, viu? Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau!